Então, o bom dirigente vai valorizar 4 coisas: horário, planejamento, aceitação mútua e responsabilidade. Qual é a importância do horário numa escola de aprendizes? Por que é preciso ter pontualidade? Então, olha só, como vai encaixar em tudo que vocês falaram. Dirigente que respeita o horário, respeita o seu aluno. Dirigente indisciplinado com o horário, desrespeita o seu aluno. O que vai ser de uma turma se o dirigente chegar toda semana meia hora depois do início da aula? O que ele vai formar? Pessoas indisciplinadas. Então, o aluno, ele já começa... Não adianta, gente, o dirigente é um modelo. Não de perfeição, mas de esforço, pelo menos, né? Então, o aluno começa a observar. Se ele vê que o dirigente chega meia hora depois, por que eu não posso? E aí, acabou. Não adianta você cobrar. Se você não tem moral, não adianta você cobrar. Tá? E é o que a Fátima falou. O aluno vai aprendendo a disciplina do horário. Por quê? Se ele se tornar um trabalhador, meu querido, 8 horas, fecha a câmara. 8h15, o aluno vai bater na porta? Vai entrar? Não vai. Então, é um primeiro aprendizado do aluno, é o que a gente fala, né? A primeira coisa que o aluno vai aprender, se disciplinar. Já é um grande aprendizado, né? E a questão do planejamento? Planejar é preciso? Por quê? Então, olha, dirigente que não se planeja está sujeito ao improviso. E o improviso quase sempre desagrada, né? Por exemplo, um dirigente que já dirigiu várias escolas, ele pode ter dirigido 10 escolas. Ele não pode deixar na mão da espiritualidade a tarefa de conduzir a aula, de organizar a aula. Ah, eu vou chegar lá, eu vou me elevar e a espiritualidade vai conduzir. Não vai, não. Você vai se dar mal. Porque a espiritualidade pergunta para nós, o que você é? Você é um fantoche na nossa mão ou você é um trabalhador responsável? Então, na questão do planejamento, o expositor confirmou a aula. O dirigente tem que ler a aula? Tem que ler a aula? Por que ele tem que ler a aula? Ele tem que saber, mesmo que o expositor vá, ele tem que saber o conteúdo, para poder acompanhar o expositor ou substituir no caso do expositor faltar. Então, isso vai entrar também na responsabilidade nossa. Próximo item, aceitação mútua. Se o dirigente não vai com a cara de um aluno, não vai dar certo, né? Se o aluno não vai com a cara do dirigente, ele olha e fala, mas é acidinho, eu não acredito, mas eu vou. Aí o aluno começa a pirraçar a dirigente. Se os alunos não têm aceitação mútua, se eles não se respeitam, o ambiente fraterno, meu querido, vai pelo ralo. E aí, qual é o papel do dirigente? Apagar incêndio. E esse não é o papel do dirigente. Tá? E a responsabilidade que engloba tudo isso aqui. Dirigente irresponsável forma trabalhador irresponsável. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como era antes o papel do dirigente, o perfil. Lá no comecinho, o dirigente ele centralizava todas as atividades para ele. Então, sabe as atividades que agora os monitores fazem, o secretário faz? O dirigente era responsável por tudo. Coitado. O que aconteceu? Com o passar do tempo, foi sentindo a necessidade de uma nova postura, em que o dirigente descentralizasse, ele desse chance para as pessoas aprenderem também, tá? Claro que ele tem que ter bom senso na hora de fazer a divisão das tarefas. Então, eu sei que a Polônia tem um medo de falar em público. Então, eu chego na aula e falo, meus irmãos, vamos acompanhar a Polônia na elevação. Aí a mulher chama o SAMU, né? Porque ela vai desmaiar. O dirigente tem que ter bom senso de saber a hora. Ver que o aluno está interessado, você gostaria de fazer. Mesmo que for lendo, acompanhe o roteiro, né? Ele tem que ter esse feeling, essa facilidade, para não assustar ninguém. E qual é o objetivo da escola, dentro dessa nova postura? Ao final do programa, que todos estejam participando naturalmente da aula, da turma, sendo o dirigente mais um participante. Percebem a diferença agora? Que só pelo fato de ter trilhado o caminho antes como aluno,
ele tem mais responsabilidade. Tá? Então é a questão que eu falei anteriormente. Dirigente não pode se sentir o astro do show. Mesmo porque escola de aprendizes não é novela e nem show semanal. O dirigente tem que ter noção de que ele é mais um. Que está naquele momento conduzindo porque ele já foi conduzido lá atrás. Tá? Então essa questão da despersonalização... Tá, agora que ficou. Eu pensei que era porque o cara não tem que ter personalidade. Entendeu agora? É ele não ser o centro de tudo. Então, em relação à divisão das tarefas, tudo bem? O dirigente não pode querer monopolizar tudo. Geralmente ele delega, né, os monitores. Então, em relação à divisão das tarefas, tudo bem? Planejamento. O planejamento precisa de um pouquinho mais de atenção nossa, tá? O que um dirigente precisa planejar antes de começar a escola? Nós começamos quando a planejar as atividades da escola que começou, Cidinha? Acho que 2 meses antes. Né? 2 meses antes. A programação de A programação de aula. aulas. E o que mais? Os expositores. Quem vai dar a tal aula? A gente vai fazendo a organização. Programação dos temas. Programação das visitas. Aí, gente, semana que vem a gente vai no orfanato. Não vai aparecer um, meu filho. Se você não se organizar com um bom tempo de antecedência, pode esquecer. Calendário dos cursos paralelos. O que são esses cursos paralelos? Passe, oratória, mediunidade. Então, eu preciso saber mais ou menos o tempo em que deve iniciar um curso de médios, um curso de passes, tá? Programação das tarefas curriculares. Então, nós temos tarefas que são curriculares, fazem parte do currículo da escola, têm que ser cumpridos, né? E os extracurriculares. A gente vai programar tudo isso. Implantação do caderno de temas. É feita uma programação para esse dia. A mesma coisa, implantação da caderneta, os estágios no trabalho do centro. Programar o recolhimento das cadernetas pessoais. Quem é que vê caderneta pessoal de aluno? O monitor não pode dar nem uma olhadinha, né? Essa é a tarefa do dirigente. Programação dos exames também. É muita coisa? Vocês vão voltar semana que vem? Vocês vão voltar? Promete? Nós, que nem no nosso caso, como a Cidinha falou, nós começamos 2 meses antes, toda quarta-feira no horário da aula, que seria, a gente se reúne, faz as vibrações, começa a fazer o planejamento, que é isso aqui, ó. Vou passar para vocês, tá? O dirigente, pelo menos aqui no Apóstolo Mateus, né? Ele recebe, nós chamamos de programa, né? Então, no programa, já vai ter aqui nome do secretário, nome dos monitores. Aí, olha, aula 1, qual é o expositor? Telefone do expositor. Qual é o tema? Se tem algum assunto a ser tratado fora do conteúdo da aula, está tudo especificado aqui. Isso aqui é excelente para a gente se organizar. Bom? É o dirigente, só o dirigente? Secretário e os monitores. No nosso caso, todos têm. Tá? Apesar de parecer muita coisa, está escrito uma coisa fundamental aí. Tudo isso aqui se faz lápis, calendário e boa vontade. Né? Parece muita coisa, mas não é. Por isso que nós temos um grupo. Por isso que o dirigente nunca está sozinho. Ele está sempre assessorado. Porque 5 cabeças pensam melhor do que uma. Né? Tudo bem até em relação ao planejamento? Agora, não basta só planejar. Então, eu planejei, eu sou disciplinada com horário, eu fiz tudo direitinho. Existe uma coisa muito importante, que é chamado controle e avaliação. O dirigente precisa estar o quê? Atento. O dirigente precisa perceber os resultados daquilo que ele está fazendo. Observar sempre, seja a participação na leitura dos temas, se os alunos estão participando, se eles estão lendo, se eles fazem perguntas, se eles dão a opinião deles sobre os temas, tá? Sobre as aulas, se participam das caravanas, dos trabalhos. Então, isso vai fazer o dirigente perceber se ele está no caminho certo. Por exemplo, o dirigente percebe que os alunos não estão fazendo o tema, não estão lendo. O que ele tem que fazer? Tem que entender por que eles não estão fazendo. Às vezes não estão entendendo. Será que eles não estão entendendo? Será que eu não expliquei direito? Será que eu preciso reforçar? Será que o aluno não sabe escrever? Olha só como o dirigente precisa... Não enxerga, né? Não lê.
Exatamente. No caso, se ele não souber escrever, eu preciso colocar alguém para escrever para ele. Eu não posso fazer essa dificuldade afastar o aluno da escola. Sem avaliação, eu não tenho como saber se eu estou no caminho certo. Não estou falando de prova, né? Chegou no final do ano, vai dar aquele provão. Vamos ver se vocês aprenderam tudo que foi ensinado. Não é nada disso. Se os resultados coincidem com o objetivo, maravilha. Caso contrário, vai me mostrar a necessidade de percorrer o caminho de novo. Tá? Esse é o papel da avaliação. O dirigente pode fazer isso aqui sozinho? Não, ele pode, mas não deve. Ele precisa do grupo, porque às vezes um aluno se afiniza mais com a Polônia, outro se afiniza mais com a Denise. Então, cada um dos monitores e dos assessores tem um conhecimento maior sobre cada aluno. Tá? Então, quando eles se reúnem para fazer essa avaliação, todos saem ganhando. Beleza? Olha, uma coisa muito importante, quando o dirigente se planeja, quando ele acompanha, existe um ponto também que é fundamental no nosso perfil, que é comunicação. Eu vou começar lendo um trecho aqui de um texto que eu peguei na internet, para a gente entender a importância da comunicação. É só uma metáfora, tá? Os perus são inimigos dos gambás, porque os gambás matam os filhotes dos perus para comer. Uma perua ataca um gambá sem piedade para defender a sua prole e, em geral, consegue colocar o mal cheiroso para correr. Se nós colocarmos um gambá de brinquedo feito de pano perto de uma perua, ela o destruirá em minutos. Uma das maiores experiências sobre o comportamento dos animais foi feito com um gambá, uma perua e os seus filhotes. Um biólogo amarrou um pequeno gravador no peito do gambá, emitindo piados de filhotes de peru, e deixou o gambá perto da família. A mãe, como sempre, estava zelosa, atenta a qualquer ameaça. Mas, no entanto, ela não atacou o gambá, que continuava parecendo um gambá, andando como um gambá e principalmente cheirando como um gambá. Só que ele piava como um peruzinho. Foi o suficiente para ele ser aceito como tal. Esse é apenas um dos muitos exemplos da força da comunicação. Do outro lado, provavelmente, se um peru imitasse o ruído de um gambá, ele seria imediatamente destruído. Em resumo, você quer se dar bem com um peru? Pie como ele. Deseja se relacionar bem com o ser humano? Faça com que ele o entenda. Comunique-se, fale. Quem se comunica, consegue o que quer. E quem não se comunica, mundo da época do quem não se comunica se trumbica, né? Então, está falando aqui para nós da importância da comunicação, do falar, do se fazer entender. Um dirigente que está diante de uma turma e ele tem dificuldade de explanar sobre um assunto. Toda aula tem um assunto além do conteúdo da aula, não tem? Se você pega o Vivência, tem lá, aula tal, o tema da aula e um assunto, que pode ser caderneta pessoal, caderno de tema, vários assuntos. Se o dirigente não consegue, o momento do dirigente vai deixar a desejar. Porque nós chamamos esse período da conversa do dirigente com os alunos de momento do dirigente. Então, se ele tem dificuldade, vai prejudicar ou não vai? Bastante. Mesmo porque não é só em relação ao tema da aula. Tem muitos alunos que precisam conversar com o dirigente. Quem já foi dirigente não é assim? Tem aluno que chega e fala, eu preciso falar com você. O dirigente não precisa ser um orador brilhante, nada disso. Mas ele tem que ter a capacidade de se fazer entender, de ouvir o aluno e poder encaminhar o aluno. Senão, os alunos se sentem como um barco sem remo, que está ali à deriva, sem o rumo certo. Tudo bem em relação à comunicação do dirigente? Tá? É desejável que o dirigente seja um expositor? O que vocês acham? É obrigatório? Não. Mas é desejável. Justamente por aquelas coisas que acontecem, aqueles imprevistos, que se o dirigente não souber se comunicar, a aula fica totalmente perdida. Bom?